Fala pessoal, tudo bem? Então vamos mais um bloco aí de questões sobre direitos individuais, beleza? Eu tento mesclar as questões aqui entre questões múltipla escolha, questões certo e errado. Eu explico por quê. Até nas questões, a sua prova pode ser uma prova do CESP, beleza? Mas até nas provas múltipla escolha, você tem que saber julgar o item. Né? Então, assim, eu costumo falar que sem edital você pode resolver questões à vontade. Até porque muitos alunos eles ficam viciados não em conteúdo, e sim em questão. Né? E aí ele pega até o errinho que o examinador daquela banca tem, ele já vai saber. Né? Então é importante você ser viciado em conteúdo, não em questão. Por isso quando você pega às vezes uma banca diferente e tudo que testa o seu conteúdo, né? E não aquela praxe, aquele costume que você já tem, aí às vezes você acaba dançando. Então vamos nessa, próxima questão. 20. Silmara, brasileira naturalizada, verificou a Constituição brasileira a respeito de possível extradição de brasileiro naturalizado. Assim constatou que dentre os direitos e deveres individuais e coletivos está previsto o quê? Vamos cá, vem aqui. Vamos tentar entender um pouco a questão da extradição. O que é uma extradição? Extradição é você entregar uma pessoa a um determinado país onde ele cometeu um crime para que ele seja julgado ou apenas cumpra a pena naquele país, afinal às vezes ele já pode ter sido julgado. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu acho interessante. O caso Cesare. Né? Como que foi o caso Cesare, esse que deu tanta confusão na mídia aí? Cesare, um italiano, comete crimes na Itália que a Itália considera ato terrorista. E aí então a Itália o condena a uma pena de caráter perpétuo. Quando a Itália vai executar a pena, então sobre o Cesare, ele perna pra que te quero, vem pro Brasil. Quando ele chega pro Brasil, ele está em outra soberania, em uma outra jurisdição. A Itália, mesmo sabendo, né, segundo ela, que ele é um criminoso, ela não pode chegar aqui e pegá-lo à força. Porque se ela fizer isso, ela está invadindo a soberania do Estado brasileiro. Está quebrando um dos nossos fundamentos mais preciosos, né, do artigo 1º. Então a Itália sabe que a única forma mansa, a única forma pacífica que ela vai ter para fazer com que o Cesare seja punido lá é pedindo isso para o Brasil. E como lá ele cometeu um crime, mais uma vez eu reitero, vai ser feito um pedido de extradição. Agora vem cá. A Itália faz o pedido de extradição e esse pedido chega nas mãos do presidente. Afinal, é um ato de soberania, um ato político e o nosso presidente é o chefe de Estado. Né? Ele representa o Brasil nessas relações externas e tudo. Né? Só que quando o presidente pega nesse primeiro momento, é para cumprir uma formalidade, porque eu já pego a bola e passo para o Supremo. De acordo com o artigo 102, inciso 1º, a linha G da Constituição Federal, compete originariamente ao STF julgar a solicitação de extradição requerida por país estrangeiro. Qual é o papel do Supremo nessa situação? Analisar se o pedido feito pela Itália está compatível com a nossa Constituição e com as nossas leis. E professor, como assim compatível? Eu não estou entendendo. O Supremo vai analisar, por exemplo, se estão pedindo um brasileiro nato, porque a Constituição fala que não pode extraditar brasileiro nato. Vai analisar se estão pedindo um naturalizado, mas se entra nos casos em que o naturalizado pode ser extraditado. Vai analisar com qual pena ele vai ser punido lá, porque a depender da pena, se uma pena que nós não temos aqui, nós não vamos aceitar a extradição dele. Vai analisar se o crime dele é político ou de opinião, porque aí não tem extradição. Então o Supremo verifica toda a parte jurídica do pedido. Se, após a análise, o Supremo percebe que o pedido está incompatível, acaba por ali mesmo. Ou refaz o pedido em consonância com a nossa Constituição, ou não tem extradição. Agora, se o Supremo fala que o pedido está compatível, eu mando para o último ato. Eu mando para o presidente, e aí de forma discricionária, ou seja, agindo por oportunidade e conveniência, cabe a ele decidir ou não a extradição do indivíduo. Beleza? Foi o que nós vimos no caso Cesare. O Supremo falou, do ponto de vista jurídico, que ele poderia ser extraditado. Só que quando chegou nas mãos do presidente, que à época era Lula, ele falou assim, não, eu não vou extraditá-lo. De fato, não tem problema, porque é o presidente, no final das contas, que decide isso. Agora, a questão aqui fala do naturalizado, certo? O naturalizado, diferente do nato, ele pode ser extraditado. Né? Em regra não pode, né? Melhor dizendo, mas tem exceção. Quando eu falar do naturalizado, eu tenho que observar o momento que ele praticou o crime. Se ele praticou o crime antes ou depois da naturalização.
Antes de naturalizado, ele pode ser extraditado por crime comum ou tráfico de drogas. Agora, depois de naturalizado, ele só pode ser extraditado pelo crime de tráfico de drogas. Feitas essas considerações, eu não aceito você errar a questão. Beleza? Então vamos lá. Olha aqui. A. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes ou depois da naturalização, ou de comprovado envolvimento em milícia armada e grupos guerrilheiros. Viajou legal, né? B. A extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, consta em diversas hipóteses taxativas do artigo 5º da Carta Magna, errado, porque naturalizado ou não, errado, o nato ele não pode ser extraditado. C. A extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, somente poderá ocorrer em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, errado, né? Porque o nato não pode, você vai ter que analisar essa questão aqui também do crime comum. D. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Perfeito esse item aqui, ó. Questão correta. Mas vamos matar aí só a E. A extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, somente poderá ocorrer em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, envolvimento em milícia armada e grupos guerrilheiros e prática de ato de terrorismo. Viajou. Né? Então a 20 aí, correta, letra D. 21. Dentre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, está estabelecido que a. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação após a aprovação da licença. Errado. A Constituição fala que é independentemente de censura ou licença. Beleza? B. É assegurado o direito de resposta, dependendo do agravo, além da indenização apenas por dano material. Errado. Olha aqui. A Constituição fala que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E logo o inciso abaixo, o inciso 5, ele completa. É garantido o direito de resposta proporcional ao agravo. A questão falou dependendo do agravo. Errado, é proporcional ao agravo. E ela ainda continua. Além das indenizações por dano material, moral e a imagem. Aqui ele falou apenas por dano material. Então, errado. Beleza? C. É livre a manifestação do pensamento, inclusive de forma anônima. Errado, porque a Constituição fala que é vedado o anonimato. Nós não permitimos a figura do Mr. M na Constituição. D. É garantido o direito de propriedade independente de sua função social. Errado. Olha aqui, por favor. Quando você pega o artigo 5º, inciso 22, ele fala, é garantido o direito de propriedade. Só que logo no inciso 23 ele fala assim, a propriedade deverá atender à sua função social. Eu quero que você entenda que hoje nós te damos o direito de propriedade, só que nós também lhe damos uma obrigação, nós lhe damos um dever, que é cumprir com a função social. Nós nos importamos tanto com essa história de função social que está previsto expressamente na Constituição. Quando você pega o artigo 182, parágrafo 2º, ele fala da função social do imóvel urbano. Quando você pega o artigo 186, ele fala da função social do imóvel rural. E aí, o descumprimento da função social pode resultar em punição. Na verdade, pode resultar em até uma desapropriação por conta disso. E aí, a E, né? Vamos ver se ela está perfeitinha. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Perfeito. Isso aqui está no artigo 5º, inciso 8 da Constituição, e nós chamamos isso aqui, é bom você colocar aí, de escusa ou objeção de consciência. Escusa ou objeção de consciência. Próxima. 22.
Apesar de ausência de autorização expressa na Constituição, a interceptação das correspondências e comunicações telegráficas e dados é possível em caráter excepcional. Perfeito. Vem aqui, por favor. Eu quero que você entenda o seguinte. Primeiro eu vou começar com o texto. Quando você pega o artigo 5º, inciso 12, ele fala assim, ó. É inviolável o sigilo de correspondência, comunicações telegráficas, dados e telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Veja, você pode pegar a Constituição onde você quiser. Em lugar nenhum, em tempo de paz, ela permite você violar correspondência, comunicação telegráfica ou dados. O texto do inciso 12, ele só permite você violar o último caso. Qual é o último caso? A comunicação telefônica, não é? Agora, entenda, nós temos que ver o seguinte, embora a Constituição de fato, em tempo de paz, ela não permita você violar correspondência, comunicação telegráfica e dado, isso acaba sendo possível, né, de maneira excepcional, sob qual fundamento? Sob o fundamento que nenhum direito fundamental é absoluto. Né? Então, por que eu gosto de falar isso? Porque você vê o tempo de, porque fulano de tal quebrou dados, porque violaram a correspondência. Fala, mas peraí, a Constituição não permite isso, né? Ela não permite isso expressamente. Agora, o que acontece? Isso acaba sendo possível, como eu mencionei, em caráter excepcional. Então, com base nisso aqui, aproveitando o gancho, não confunda duas nomenclaturas que são muito cobradas em prova. Quer ver? Vem comigo. Eu não quero que você confunda quebra de sigilo telefônico com quebra de sigilo das comunicações telefônicas. Pessoal, quando eu falo em quebra de sigilo telefônico, eu estou me referindo a dados telefônicos, ou seja, isso aqui é o extrato da conta. Diferentemente, quando eu falo em quebra de sigilo das comunicações telefônicas, isso aqui é a interceptação telefônica. É o que nós chamamos no dito comum de grampo, né, de escuta. Então vem cá, pessoal, olha o tanto que um detalhe pode fazer você ter prejuízo em prova. Ó, quebra de sigilo telefônico são dados. Extrato da conta, quem ligou, quanto tempo ficou na ligação. Diferentemente, a quebra de sigilo das comunicações telefônicas, que aí no caso é o grampo, é a escuta, é a interceptação. E olha o último detalhe aqui, quer ver? Importante, quer ver? Quando eu falo de quebra de sigilo telefônico, que são os dados, eu posso quebrar isso aqui por ordem judicial ou diretamente por CPI, por Comissão Parlamentar de Inquérito. O próprio Supremo já falou que isso aqui é uma medida autoexecutória da CPI. Agora, quando eu falo em quebra de sigilo das comunicações telefônicas, que é a interceptação, aqui, meu irmão, é diferente. Aqui, ó, somente por ordem judicial. Beleza? Próxima questão. 23. A Constituição Federal atribui ao Poder Judiciário autorização exclusiva para dissolver compulsoriamente associações. Perfeito. Vem cá. De novo. Questão fácil, mas o examinador faz ela tornar-se difícil. Como assim? Eu não tenho dúvida que você conhece esse texto que eu vou falar. Só que o texto ele usa uma palavra diferente. E aí o examinador preferiu colocar uma palavra que você tem medo, que é o exclusiva. Nós já falamos sobre isso, né? Quer ver? Vamos relembrar. O artigo 5º fala bem assim, ó. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por ordem judicial. Então, ele trocou só pelo exclusiva, dá na mesma. Agora, eu não quero que você confunda isso aqui. Quer ver? Vem comigo aqui. Ó, eu não quero que você confunda
dissolução compulsória de associação com suspensão. Beleza? Para você suspender, pode ser feito por qualquer sentença judicial. Agora, para você dissolver compulsoriamente, que é acabar com a associação sem que haja vontade dos associados, isso aqui somente por sentença judicial transitada em julgado, que é uma sentença que não cabe mais recurso. Então vem cá, ó, tanto para você suspender quanto para você dissolver a associação tem que ter sentença judicial. Ponto. Agora, para suspender, qualquer sentença judicial faz isso. Agora, para dissolver compulsoriamente, ela tem que estar transitada em julgado. Tem que ser uma sentença que não caiba mais recurso. Porque olha o que o texto falou. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigentes no primeiro caso. Qual é o primeiro caso? A dissolução compulsória. Exigentes no primeiro caso, o trânsito em julgado. Beleza? Próxima. 24. A jurisprudência do STF entende que o sigilo bancário é protegido constitucionalmente. Perfeito. Dessa forma, o acesso a dados bancários somente pode ser feito por determinação judicial ou requisição de autoridade policial. Errado. Requisição de autoridade policial, coisa nenhuma. Quer ver? Veja comigo. Quando eu falo em quebra de dados, eu estou me referindo aqui a 3 tipos de dados. Dados bancários, dados fiscais e dados telefônicos. Beleza? Olha aqui só para você entender. Dados bancários, eu quero saber as movimentações financeiras do cara. O que entrou, o que saiu da conta dele, para onde foi, de onde veio, para onde vai, né? Quebra de sigilo fiscal, eu quero saber o que entra, o que sai do patrimônio, o que ele comprou, o que ele vendeu, o que ele doou. Quebra de sigilo telefônico, já te expliquei agora há pouco, eu quero saber para quem ligou, quanto tempo ficou na ligação. Então, sempre que eu falar em quebra de dados, em sentido amplo, eu estou me referindo a esses 3 tipos, basicamente. Bancários, fiscais e telefônicos. Agora, volta aqui comigo. A quebra de dados, então, dos 3, pode ser feita por ordem judicial ou diretamente por CPI. Agora, segundo o STF, a Receita, no caso o fisco, né? Pode quebrar dados bancários sem permissão judicial. Vem cá, pessoal. Essa história da Receita, do fisco, né, já deu uma controvérsia muito grande. Primeiro momento o Supremo deixou, depois não deixou, depois deixou de novo, depois não deixou, e agora esse é o entendimento. Agora, cuidado. Eu falei que, segundo o Supremo, a Receita pode quebrar dados bancários sem permissão judicial. Aí o examinador vem, como eu já vi ele colocando em prova, falou assim, porque, de acordo com o Supremo, a Receita pode quebrar dados sem que haja permissão judicial. Dados não, dados bancários. Os dados fiscais, obviamente, são da Receita. Agora, os dados telefônicos ela não pode quebrar. Ali, no caso, ela tem que pedir autorização judicial. Mas sempre que eu falar em dados em sentido amplo, eu estou me referindo basicamente a esses 3 tipos. Bancários, fiscais e telefônicos. Lembrando só um detalhe. CPI municipal não pode quebrar dados segundo a jurisprudência do Supremo. Beleza? Só quem pode é a CPI federal, né? De acordo com a jurisprudência. Agora, a jurisprudência, o Supremo nunca falou nada quanto CPI estadual e CPI distrital. Né? Então, a doutrina entende que pode. Né? Então, o Supremo até hoje só falou da federal, que pode, e da municipal, que não pode. Agora, se cair CPI estadual ou distrital na sua prova, eu prefiro que você marque sim, porque é isso que a doutrina acaba pregando hoje. Ok? Próxima questão. 25. Beleza? Vamos lá. Temos mais essa questão aí então, beleza? O brasileiro nato que cometer crime no exterior
quaisquer que sejam as circunstâncias e natureza do delito, não pode ser extraditado pelo Brasil a pedido de governo estrangeiro. Perfeito, certinho. Olha aqui para mim, por favor, pessoal. Vejam bem, eu quero que você entenda o seguinte. O brasileiro nato jamais será extraditado. Não existe nenhum caso, não existe nenhum motivo que você possa extraditar um brasileiro nato. Isso é o que Celso de Mello falou no habeas corpus 83.113, Supremo Tribunal Federal, que é uma cláusula de reserva absoluta. Então, extraditar brasileiro nato é impossível. Deixa ele dar o exemplo que ele quiser. Jamais, uma vez o brasileiro nato vindo para cá, nós vamos mandá-lo para um outro país. Agora, uma coisa é não extraditá-lo, outra coisa é não puni-lo. Tem casos em que ele pode ser punido, sim. Tem casos que ele pode ser punido aqui pela lei do país no qual ele cometeu o crime, obviamente, desde que a lei de lá esteja compatível com a lei daqui. Beleza? Então vamos parando por aqui, revisem tudo, não deixem de ler em hipótese nenhuma a Constituição, porque vocês já perceberam que são esses pequenos detalhes que vão fazer você sorrir ou você chorar no final das contas. Um grande abraço e até a próxima.